Olá, como vai? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua importante audiência. No programa de hoje vamos conversar com o Francisco Carlos da Silva, ou apenas o Fran, como é conhecido entre os amigos. O ex-atleta universitário teve sua vida transformada através do esporte e hoje procura devolver ao esporte tudo o que recebeu, ajudando jovens sonhadores através de inclusão social dentro da Associação Esportiva e Cultural Cauê. Além do Fran, também vamos conhecer histórias como o do senhor Felipe da Silva, conosco hoje, pai de crianças que participam do projeto. André Luiz Silva Antônio, atleta de elite, e Tabata Reila, atleta e universitária. Muito obrigado pela presença, pelo carinho de todos vocês. Estamos conversando nos bastidores. Com certeza temos histórias riquíssimas a serem contadas hoje. Fran, obrigado pela sua presença mais uma vez. Queria que você contasse como começou, como se deu o início desse sonho. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na casa, né, falando de inclusão social, de transformação de vida. A minha história, uma ligação muito forte com a periferia, uma ligação muito forte com o meu bairro e com as crianças do projeto. Pela falta de oportunidade, com o sonho de me transformar em um atleta de alto rendimento, né, de um dia poder representar as cores do meu país, eu resolvi devolver para o esporte tudo aquilo que o esporte proporcionou na minha vida, né? Fui atleta universitário também, fui atleta de 6 estilos de artes marciais e também fui jogador de futsal, né? Tive algumas conquistas dentro dos esportes, das modalidades que eu participei, e tive a minha vida transformada através do esporte e hoje procuro fazer com que esses jovens que começaram lá comigo também tenham a oportunidade de transformar não só a vida deles, mas também da família também, que foi o que aconteceu comigo. Em que momento da sua vida você sentiu essa força dentro de você, essa necessidade em poder ajudar as outras pessoas? A falta de oportunidades que muitas vezes não chegam até as crianças da periferia, né, fazem com que a gente sonhe, com que a gente pense em dias melhores para os nossos familiares e querer mudar o entorno da comunidade onde eu nasci foi o que me levou a tentar oferecer para essas crianças e para os seus familiares uma oportunidade de estar realizando os sonhos deles, né? Eu tive uma infância bastante sofrida, sou filho de pais separados, né? Fui criado por 3 mulheres que o que tinham para me oferecer era transmitir valores, né? Porque as 3 eram analfabetas, a minha mãe, a minha avó e a minha tia que me criaram. Então elas tinham muito orgulho de transmitir os valores que elas trouxeram, né? E resgataram ao longo da vida delas, né? Diante das dificuldades que passaram. Nasceram no Nordeste, minha avó enfrentou 3 secas, a minha mãe também foi uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo e que saía para trabalhar e todo dia antes de sair para trabalhar ela só pedia que eu estudasse e que eu não me envolvesse com as coisas erradas. E ser criado no bairro da periferia, a gente tem que todos os dias lutar contra as adversidades que surgem no nosso dia a dia, né? Tive muitos amigos meus que morreram precocemente, enquanto os meus amigos me convidavam ou se envolviam com coisas erradas, eu procurava mostrar para eles que existe um caminho alternativo, que é o caminho do bem. Então, desde criança, aos 8 anos de idade, quando eu comecei as minhas atividades esportivas, eu sempre quis, para mim, né, o que hoje eu quero para esses garotos, que é uma única chance de poder mudar a realidade e poder transformar a vida das pessoas. Como é que você se sente hoje? Alma lavada, depois de quantos anos de projeto? 20 anos. 20 anos de 3 de 4 de 1998. Como é que você sente? Alma leve? Sinto com um peso muito grande nas costas, porque eu me sinto na obrigação de cada dia poder proporcionar para mais pessoas e fazer com que o fator multiplicador se transforme na nossa corrente do bem. Eu descobri recentemente, algum tempo atrás, que existe um filme chamado Corrente do Bem, em cima daquilo que eu peço para os meus jovens, né, para todos que fazem parte do projeto, não só as crianças, como os adolescentes e o grupo da terceira idade também, que é de fazer pelas pessoas aquilo que elas fazem por nós. Então, o bem que você recebeu, você de alguma forma devolva para a sociedade ou para quem esteja ao seu entorno. Então, eu procuro muito cobrar deles esse sentimento de gratidão, que eu acho que é o principal, né? Eu costumo brincar e falo, o André ouve muito isso, né? Eu falo para ele assim, um homem sem sentimento de gratidão é um homem sem calças, é um homem envergonhado, é um homem que perambula pelas ruas, né, passando vergonha todos os dias. Então tenha gratidão por tudo aquilo que você conquistou ao longo da sua vida e devolva para as pessoas
esse bem que você recebeu. Sentir-se orgulhoso em ter criado um projeto de inclusão social que, graças a Deus e ao empenho de toda uma comunidade, dos meus atletas, dos meus diretores e da família que está envolvida dentro da Associação Esportiva e Cultural Cauê, é um sentimento que me enche de orgulho, mas que ao mesmo tempo me enche de frustração, porque não é a realidade que esses meninos precisam, né? A menina dos olhos do projeto é uma pista de atletismo pintada no meio da rua, né? Onde a gente procurou oferecer para esses jovens o que eles poderiam encontrar de mais real dentro de uma competição oficial. Então a pista ela tem 200 metros, 5 raias, né? Gastamos 180 litros de tinta vermelha, 18 litros de tinta branca e um sonho que se transformou em realidade. Reconhecido em 8 países, né? Tivemos visita de atletas dos Estados Unidos no período da Olimpíada, tivemos visita de pessoas que desenvolveram uma tese sobre o nosso trabalho lá na Dinamarca, países de primeiro mundo, matéria na Holanda, né? E que muitas vezes o poder público brasileiro, as pessoas que detêm o poder da caneta desse país, muitas vezes fazem vistas grossas e procuram combater ao invés de prevenir. E é o que nós procuramos oferecer para esses jovens, um trabalho de prevenção, de mudança, de transformação e de que as oportunidades elas não precisam ser geradas, né, por fatores externos. Elas podem ser geradas com aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa força de vontade, o nosso coração e a nossa sensação de querer sempre vencer cada vez mais. E é isso que eu transmito para eles. Por falar em sensação de querer vencer mais, de coração, vamos apresentar o super atleta que está aí ao seu lado? Meu filho mais velho. Esse é o mais velho. Esse é o mais velho. O André é um atleta que eu tenho muito orgulho de falar da trajetória, da vida dele. Prometo não chorar, que todas as vezes que eu vou falar dele, eu choro, porque só a gente sabe o que a gente passou junto, sabe? As dificuldades que nós tivemos que enfrentar, as barreiras que nós tivemos que superar, né? Muitas vezes a dificuldade, a falta de um par de tênis, a falta de incentivo, os puxões de orelha que ele me agradece hoje e que ele, né? Hoje ele é pai, ele sabe o que nós passamos, e quando ele me deu a filha dele para ser o padrinho, ele falou assim, eu queria que não mudasse nada, eu queria que você fizesse com a Elô tudo que você fez comigo, né? Então a responsabilidade só passa a aumentar, porque a história está sendo reescrita, né? Um menino que nasceu na periferia, que tinha poucas possibilidades, que sonhava em conhecer o mundo, já viajou para fora do país através do esporte, né? Foi um atleta que hoje me encheu de orgulho na última São Silvestre, aí, onde ele e o Rafa também, que é o outro filho que eu tenho, lideraram aí o percurso da São Silvestre aí durante 4, 5 quilômetros e mostraram para o mundo que existia uma sementinha que foi plantada lá quando ele tinha 12 anos de idade, num planejamento que nós fizemos, que um dia era de poder ver o André correndo na elite da São Silvestre. Aí eu não vi só o André correr na elite da São Silvestre, eu vi aquele garotinho, né, magricela, né, sonhar junto comigo muita coisa que ele conquistou hoje. O André, simplesmente ele reescreveu a minha história. Ele comprou uma casa, presenteou a família dele com essa casa, um apartamento. Ele construiu a família dele, hoje ele tem o carro dele, ele tem a moto dele. Hoje ele é um atleta que tem uma bolsa também de 50%. Na faculdade nós vamos brigar para que essa bolsa se torne 100%, como era a minha. E que hoje ele vem só mostrando para as crianças do projeto que sonhar é possível e que cada sonho só depende daquilo que você tem dentro de você, que é a força do seu coração. Rapaz, André, eu acho que você pode ir embora, não precisa mais se apresentar, porque um currículo desse, você já teve uma apresentação tão maravilhosa como essa, André? Não. Como o Fran disse, né? Os filhos que escutam os pais não sofrem, né? E hoje é difícil. Tivemos, sim, uma infância muito triste. Dá até para fazer um filme, para falar a verdade, né? O Fran, ele tem um livro, eu falei assim, quando eu tiver um pouquinho mais velho, né, pretendo fazer um livro também, né? E eu conheci o projeto social com 12 anos, né? Nasci e cresci na periferia, junto com a minha mãe. Meus pais, meu pai e minha mãe me teve cedo, meu pai foi preso logo quando eu tinha meus 2 anos de idade. Quando ele saiu, eu já tinha meus 10 anos, então eu vi aquelas coisas ruins, né? E muitos dos meus amigos procuraram seguir o caminho, vamos se dizer assim, que eles preferiam o caminho mais rápido de conseguir dinheiro, né? Para aquele momento, né? E não usei nada de errado, sempre procurei estudar, trabalhei de tudo, puxava carrinho na feira,
catava ferro velho, começava o dia no ferro velho lá, chegava às 5 horas da manhã para pegar o carrinho, né? E entregava o carrinho às 5 horas da tarde para ganhar R$10 no final do dia. E meu sonho sempre foi dar uma casa para minha mãe, né? Nós moramos lá na Zona Leste, acho que umas 40, 50 casas, porque muitas das vezes ou invadia, ou o dono pedia a casa, ou porque era despejado. Teve um momento mais engraçado assim, que se olhasse para trás você fala, caramba, eu superei. Foi quando eu me mudei próximo ao projeto social, que na época era futebol. E eu sempre gostei de jogar bola, né? E o Fran, na época, ele corria. Ele falou assim, vamos correr. Eu falei assim, não vou correr não. Ia assistir a São Silvestre, né? E pensava comigo, um dia eu vou estar lá correndo junto meio, numa casa lá que não tinha água nem luz. E eu sempre fui meio que vaidoso, tinha vergonha assim mesmo, né, da infância. Mas hoje eu posso dizer que eu tenho orgulho, porque eu acho que eu aprendi pelo lado mais cruel assim mesmo, né? Às vezes tem muitas crianças aí que tem tudo, mas nem sempre depende dos pais, né? E a criança, ela absorve, ela é uma esponja, absorve tudo que estiver mais próximo. Então a chance de eu crescer pelo caminho errado era muito grande. Tive um primo meu que morreu com 16 anos de idade, né? Então, vendo tudo aquilo ali, meu pai me mostrou, né? Falou assim, se você seguir esse caminho, é esse aqui que você vai ter. E eu procurei contrariar todas as estatísticas, né? Porque uma criança hoje que nasce na periferia, qual a perspectiva de vida que ela tem? Só vê coisas erradas. Muitas vezes problema dentro de casa, dificuldade, pai, mãe brigando, acaba levando isso para a escola. E através do esporte, aprender através do esporte, é muito mais fácil, porque no esporte não tem essa questão social, racial, né? Você acaba se envolvendo com outras pessoas. É uma ferramenta de transformação. Através do esporte mesmo, consegui viajar, ser o primeiro filho, né, de 5, a viajar para fora do país, conhecer novas línguas. Agora em outubro eu viajo para Lisboa para fazer uma meia maratona. E tudo através do projeto, né? Hoje eu faço faculdade, sou o primeiro filho de 5 mesmo, a conseguir dar uma casa para minha mãe, a conseguir viajar para fora do país, fazer uma faculdade e devolver para o projeto tudo aquilo que o projeto me proporcionou. O Fran muitas vezes diz para a gente ser exemplo para as criançadas, né? Mas eu quero ser um rascunho para elas, né? E elas têm eu como um rascunho para que seja melhor do que eu, né? Então isso acho que é muito importante ter muitos projetos como o projeto AEC Cauê, né? Ô André, você falou da periferia, de uma vida dura, e a gente sabe que isso acontece muito, né? Você, quando você tinha 12 anos, né? Isso, você entrou no projeto. Nesse momento, você com certeza conviveu com muitos amigos e que se perderam ao longo da vida indo pelo caminho do mal. Sim. Em algum momento na sua vida, antes do projeto acontecer, aparecer, surgir para a sua vida, você teve essa sensação que, de repente, esse caminho do lado ruim poderia entrar na sua vida? Sim, muito fácil, porque assim, vamos dizer, o tráfico, por exemplo, que era o que estava mais próximo da gente. Chegava em casa, muitas vezes era fubá e água. Sim. Né? Hoje, né, eu acho que eu peguei, vamos dizer assim, meio que um trauma, vamos comer uma polenta. Né? Eu falei assim, a polenta eu não como, né? Não como. Então eu saía para as ruas, via muitos amigos meus fazendo tráfico ali, ganhando ali em média R$150 todo dia. E em casa, muitas vezes não tinha nem o que comer. Passava mesmo muita dificuldade. Porque só minha avó trabalhava para sustentar os 5 netos, fora os filhos. E lá era que nem coração de mãe, né? Chegava nas festas, engraçado que já chegava nas festas de final de ano e todo mundo ia para lá. Porque nós era alegre, né? Então brincava, claro. Sempre estudamos. Então, muitas vezes passa assim, os pessoal ganhando dinheiro e você aqui, você tem um chinelo para calçar, você tem uma roupa para vestir, final de ano todo mundo comemorando e você lá na sua humilde residência lá, passando a dificuldade. Mas, por um certo lado, foi bom, né? Sim. Eu olho para trás assim, não... Sempre dizemos, vamos sempre olhar para frente, né? Mas eu olho para trás para ver onde eu estava e onde eu estou, né? Então, quem vê hoje... que a gente usa nesse momento aí, se a gente cortar, qual é a frase? A frase que eu ensino para eles, que é assim, é na dificuldade que a gente encontra a capacidade de se reinventar. Que bom. Uma frase forte, né? É o que eles dizem. E para a gente, né, deixar muito bem
concluído essa tua frase, você tocou num ponto importante, contando um pouco da sua história de vida, Fran, que você foi criado por 3 mulheres. Sim. Então, como você fez com o André, eu gostaria que você fizesse com a Tabata e falasse da força da mulher, a Tabata, dentro do teu projeto, como ela iniciou. A gente que faz trabalho de inclusão social, a gente se depara com várias histórias e com várias situações onde isso nos fortalece ou nos enfraquece, né? E eu ensino para ela, chegou uma menina lá de 12 anos de idade, de perna longa, né? Eu olhei, bati o olho e falei assim, oxe, acho que vai correr bem, né? E quando ela chegou na pista, ela chegou antes do que eu, estava trotando, treinando, observei, olhei e falei assim, mas quem é? Ah, veio com o pessoal, né? Veio com os atletas de Guaianazes e tá bom. Quando ela veio conversar comigo, ela falou assim, será que você pode me treinar? Eu falei para ela, mas por que você quer que eu te treine? Ela falou assim, porque eu quero ganhar. Eu falei, o que você quer ganhar na vida? Porque ganhar todo mundo quer. Você quer ganhar um par de tênis? O tênis acaba. Você quer ganhar uma camiseta? A camiseta acaba, né? Mas o que nós temos para te oferecer não é só vitórias, entendeu? Você vai ter que aprender com algumas derrotas também, né? E de repente a menina de 12 anos, depois eu parei para pensar, eu falei assim, caramba, será que eu peguei pesado, né? Uhum. Mas ao longo do tempo eu fui observando que assim, existia uma força interior muito grande, uma vontade de vencer muito grande e um comprometimento com o projeto muito grande. Então ela chegou lá, uma menina de 12 anos, que depois de 6 anos de idade, ela conseguiu estudar num colégio particular, né? Através do mérito dela, com a força das pernas dela, né? Eu apenas indiquei o projeto, o colégio acreditou, um dos melhores da região, acreditou no trabalho dela e ela conseguiu terminar o 2º grau nesse colégio. Depois ela falou para mim que ela queria fazer fisioterapia porque ela gostaria de cuidar dos idosos, principalmente dos idosos do projeto. Então ela tem dentro do coração dela, além de um coração vitorioso, que é o que ela conquista quando ela está correndo, ela tem também um coração generoso, que é o que pode ser oferecido para as pessoas que necessitam da profissão que ela vai estar exercitando. E até brincando, ela falou assim, meu sonho era ter feito nutrição, mas com nutrição eu não ia poder colaborar muito, com a fisioterapia eu consigo colaborar mais, né? Ótimo. Então, assim, a história de vida dela, né, também não é diferente da minha, não é diferente da do André, entendeu? Uma criança que chegou, que nasceu dentro da periferia, que tem os seus problemas pessoais ou as suas particularidades e que ela não faz questão nenhuma de esconder as dificuldades, os medos dela, até porque eu ensino para eles também que o medo também é uma arma, né? O medo também faz com que você se torne mais forte, né? Que faz com que você enxergue as coisas de uma forma diferente. Então, assim, falar da Tabata, como falar do André, estou falando dos meus filhos adotivos, né? Uhum. Crianças que chegaram, me colocaram nas minhas costas o peso e a responsabilidade de fazer eles acreditarem todos os dias do que eles seriam capazes de conquistar com a força das pernas deles e com a vontade que Deus colocou dentro do coração deles para fazer as coisas acontecerem, né? Agora... Tabata, um grande elogio, uma grande apresentação. Ô, Tabata, ele destacou, ficou muito fixo essa ideia, essa frase que ele falou, que você falou que você tinha uma força de vontade de vitórias. Qual era o tamanho dessa vontade de vitórias quando você chegou ao projeto? Era muito grande. É muito grande ainda, continua sendo, porque... assim como o André, como o Fran, as histórias elas são parecidas, elas Sim. são semelhantes e o bom é que elas se cruzam. Eu também tive uma infância muito difícil, eu sou filha de pais separados, então durante a minha infância eu não tinha muito contato com meu pai. E a minha mãe criou, além de mim, mais 3 filhos sozinha. Então era muito difícil. E eu via a força de vontade que a minha mãe tinha de fazer com que nós não fôssemos igual a ela tinha sido nessa época. Que era uma pessoa que minha mãe saía para trabalhar às 6 horas da manhã, chegava à meia-noite, a gente não conseguia ter o contato com ela. Uhum. Então, ela sempre deixou frisado para a gente que queria que nós fôssemos diferentes, tanto eu quanto os meus irmãos. Então, a partir do momento que eu conheci o projeto, que eu conheci o Fran, eu vi uma oportunidade de vencer na vida, de crescer não só como atleta, porque lá é o que a gente aprende. Não cresça só como atleta, cresça como cidadão. Seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa que acumule valores e que transmita isso para outras pessoas.
E é isso que eu venho aprendendo durante esses 6 anos de projeto. Eu estou lá desde os 12 anos, já tenho os meus 18. E é pouco tempo em vista do tempo que o André está lá, ou em vista de 20 anos que tem de projeto. Mas 6 anos eu consegui aprender e eu consegui acumular muita coisa. Não só a quanto que eu tenho que correr por km, qual pace que eu tenho que fazer para atingir a meta de conseguir ganhar uma prova, mas sim de saber lidar com as situações da vida. Porque nem sempre as coisas são fáceis. Eu acho que na maioria das vezes não são fáceis. Então, a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. E durante a minha infância, eu não tinha muito contato com as pessoas de fora, com as pessoas do mundo. Então, eu não sabia o que o mundo reservava para mim. Por ser uma pessoa, uma criança, um jovem da periferia, eu sabia que não eram as melhores coisas. Não tinha muita perspectiva de vida, assim como o André falou. Então, quando eu conheci o Fran, eu não tinha muito contato com meu pai e eu vi nele uma pessoa que podia fazer esse papel na minha vida. Eu tinha os meus problemas pessoais, alguns problemas psicológicos e ele me ajudou a vencer essa fase da minha vida, porque foi uma fase muito difícil, a minha infância. Eu não passei tanta dificuldade quanto o André passou, mas são histórias que são semelhantes. E, querendo ou não, a gente viu no projeto, viu no esporte, na associação, uma forma de mudar de vida, de vencer na vida, não só como atleta, mas como pessoas. E, graças a Deus, eu consegui, através do projeto, através do esporte, do Fran, eu ganhei uma bolsa para estudar num colégio particular, um dos melhores colégios da região, como o Fran disse. E eu sou muito grata a isso, porque eu aprendi o outro lado da situação, porque eu sou uma pessoa da periferia. As pessoas que vão para um colégio particular são pessoas que não sabem o que é viver na periferia. Então, elas têm uma visão da periferia muito diferente, que dentro da periferia só existe gente que não presta, só existe gente que não vai ser ninguém na vida. E eu pude mostrar para elas que eu sou uma pessoa da periferia e eu posso vencer na vida assim como elas. Então, é muito importante você saber lidar com os dois lados. E a partir disso também, agora que eu completei os meus 18 anos, eu consegui uma bolsa na faculdade também. E através da minha formação eu quero devolver para o projeto o que eu recebi até hoje. Legal. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre todo mundo, mas ainda nesse primeiro bloco eu queria falar com o Felipe, que é pai de 2 crianças que já estão no projeto. É isso, Felipe? Sim, são 2 crianças que... Eu sou pai da Eduarda, de 9 anos, Sim. E pai do Pedro, de 7 anos. Eu, como pessoa, como atleta amador, há uns anos atrás conheci o Fran através de redes sociais e de amigos por frequentarem os mesmos lugares. Cheguei até ele e falei que eu tinha um interesse, uma vontade da minha filha ingressar no esporte. Ela já vendo eu como atleta, estando naquele meio de corridas e tal. E ele falou, quantos anos ela tem? Eu falei, ela tem 5 anos. Então espera mais um pouquinho, a partir dos 7 anos, leva ela até lá, que a gente vê o que a gente pode iniciar. Eu aguardei, passou esses 2 anos, eu me apresentei novamente, sou pai, lembra aquela data tal? Eu lembro sim. Aí iniciamos um trabalho com ela, ele, particularmente eu como pai para estar acompanhando, e eu me identifiquei demais com o projeto, né? Porque a gente, igual... Tem a história do Fran, a história do André, a história da Tabata. São histórias do bem, entendeu? Então o bem sempre consegue andar pelo menos junto. E você já sentiu uma mudança nos teus filhos, no comportamento deles? Ah, sim, porque, querendo ou não, é uma obrigação que eles adquirem de responsabilidade. Ao mesmo que eles não entendam, possam entender tão bem. Mas é uma responsabilidade, é uma disciplina. Porque o esporte, independente do que for a área, tem uma disciplina, né? E a vontade de vencer, você já sente já nas crianças essa vontade de vencer, de competição? Pai, eu preciso competir, pai, eu preciso correr. Aí que tá o problema, porque eu acho que foi mais do que a gente imaginava, tanto para mim quanto pai, quanto para ele como treinador, o André, a Tabata como amigos. A Eduarda em si, ela é uma garota de 9 anos, ela é muito competitiva. Quando ela vai participar de provas infantis, é aquela adrenalina toda, a gente não pode passar para ela. Eu como pai, como competidor também, eu fico muito nervoso, entendeu? Então, ela infelizmente ou felizmente, ela tem
essa coisa dela de querer ganhar. E se emociona fácil demais, ela é terrível. Imagino. E ele é a mesma coisa. Porém, é menino, ele leva de outra forma, com mais naturalidade, e vai lá às vezes, ganha ou perde, para ele é mais natural. Mesmo tem 7 anos, né? Mas ela tem uma carguinha a mais, a gente já percebe. É mais espoleta ali, né? Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, já voltamos com mais dessas histórias riquíssimas que estão sendo contadas aqui nesse programa, você não pode perder, não saia daí. Rápido intervalo e já voltamos com o programa Nossa Entidade. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto, a via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade. Estamos conhecendo o trabalho da Associação Esportiva e Cultural Cauê, que tem transformado a vida de muitas crianças da zona leste da cidade de São Paulo através de atividades esportivas. E por falar nisso, nós temos um vídeo. Antes de passarmos, eu gostaria que você explicasse com riqueza de detalhes sobre esse vídeo que nós vamos ver aí. Foi um vídeo que nós participamos de um concurso realizado pela ONU, né? Onde a gente ficou entre os 10 melhores projetos de inclusão social. E, para nossa surpresa, a ONU pediu um depoimento do fundador do projeto, né? E aí eu falo para os dois aqui e para as outras crianças a importância de estudar não só o português, mas o inglês também, porque a ONU queria um depoimento meu, né, 100% em inglês, falando sobre o projeto, que nós estaríamos entre os 3 melhores projetos escolhidos para aquele concurso que eles estavam realizando. E eu até brinquei com a Elaine quando eu mandei o vídeo, né? Falei que, poxa, foi um vídeo que eu mesmo editei, que eu mesmo criei, coloquei algumas fotos, peguei o Google Translator lá e fui adaptando, né? Mas vamos ver como é que ficou aí, ver como é que... Eu sei que a ONU gostou, ficou entre os 10 melhores, né? E precisava de um para a gente ficar entre os 3 primeiros, mas eu não... Meu inglês no nível não é tão avançado. Tá certo. Então, tome, por gentileza, a ponta de um apresentador e apresente seu vídeo lá. Chama o vídeo. Vamos lá conhecer o projeto Correndo para o Futuro, né, na linguagem inglês, num vídeo que foi finalista do concurso realizado pela Organização das Nações Unidas. Vamos lá. Nenhum dos projetos que eu coordeno tem custo, todos são gratuitos. Já vai, faz o tiro. Hoje eu tenho a preocupação de devolver para o esporte o que o esporte me deu, né? Eu, quando garoto, fui criado sem pai, morava no cortiço. Eu vi no esporte a possibilidade de transformar a minha vida, né? Consequentemente, transformar a vida dos meus familiares também. Não tem perspectiva nenhuma.
os meus amigos, muitos deles, que eles ou morreram, ou sumiram, ou entraram, estão presos, sabe? E assim, não era a realidade que eu quero para essa geração que está vindo. Palmo do chão, né? Segura, não deixa cair. Então, tem o pessoal da terceira idade. Bom, a gente acabou de assistir aí uma pequena parte, né? Qual era aquele local? É onde acontecem os treinamentos, né, das crianças. Ali é a pista que nós pintamos no meio da rua, né? Essa parte que mostrou do vídeo agora foi uma parte que foi pega de uma matéria que foi feita na Holanda com a gente, né? E passou esse trecho. Ali em Itaquera, na zona leste de São Paulo, a 800 metros do estádio do Glorioso. E ali até apareceu a pista, né, que você falou que pintou. Mas depois tem algumas fotos aí, não sei se vai dar tempo de mostrar, o pessoal vai estar mostrando as fotos. A gente vai estar mostrando. André, a gente estava falando da pista, né? Cimento, e para quem corre, eu brinco um pouquinho só, de vez em quando, e às vezes quando eu fico muito tempo sem correr, quando eu volto, e aí é um cimento mesmo, dói o pé, dói a perna. É lógico que não somos atletas, né, profissionais. Isso mostra o empenho, a garra de toda essa molecada, de todas as pessoas que fazem parte desse projeto, a gana de vencer, né? Você que já é um atleta profissional, acho que você pode fazer essa alusão aí, né? Esse tipo de comparativo. Essa pista de atletismo pintada no asfalto, ela foi lançada por conta de uma das crianças competir lá no ginásio do Ibirapuera e são raiada a pista, né? E uma das crianças falou que ia ter dificuldade em correr pelo fato de nunca ter corrido numa pista raiada. Aí o Fran teve a ideia de fazer essa pista de atletismo. Vamos dizer orgulho? Orgulho... Com certeza. Sim, é bom, mas ao mesmo tempo acaba sendo ruim. Porque o país está muito carente de espaço para treinamento. Hoje, quando você visa um alto rendimento, é necessário ter todo o respaldo, uma pista de atletismo adequada, né? E lá foi o mais próximo que nós conseguimos fazer para as crianças ficassem mais familiarizadas com a pista de atletismo, né? O André, hoje você é um atleta profissional, né? Você evidentemente tem patrocinadores. Quais são os seus patrocinadores? Eu tenho uma empresa que acreditou em mim quando eu não tinha resultado nenhum, que já faz 7 anos, né? Sim. Que é a Sport Nutrition, que é uma empresa de suplementação que fica lá em São Bernardo. Tá. E na época eu consegui o patrocínio, pois eles queriam não um atleta de alto rendimento. Hoje o país em si, eles preferem investir em atleta pronto. Tá. Dificilmente faz a recreação. E essa empresa não. Ela queria ver minha melhora através do uso da suplementação. E melhorei bastante. Hoje, se eu consigo me manter num alto rendimento, sim, é através desse apoio aí. Com certeza. Né? Tem a Renata Abreu, que ajuda eu também pra caramba. Renata Abreu, quem é? Renata, pra falar a verdade, ela é do CTN. Certo. Tá. Do CTN, o Centro de Tradições Nordestina, né? Então é um dos apoios que eu tenho aí para manter a minha faculdade. Tá. Né? André, e quais foram as grandes provas que você já participou até chegar nesse formato aí A maior prova que eu ganhei mesmo foi o ano passado, né? Que foi a corrida Sargento Gonzaguinha. Sim, que foi vencida pelos melhores atletas do país. Aliás, o Sargento Gonzaguinha é um pouquinho antes da São Silvestre, né? Isso. Que é feita ainda na Avenida Cruzeiro do Sul? Na Avenida Cruzeiro do Sul, eu já cobri esse evento, muito bacana. E através dela eu consegui garantir minha elite para São Silvestre. Aliás, é uma preparação para São Silvestre, né? Ela é uma prova teste, né? É a seletiva para São Silvestre. Seletiva, tá. Aí você conseguiu essa seletiva? Consegui. E participou da São Silvestre? Participei da São Silvestre. Como é que foi o teu desempenho na São Silvestre? Eu terminei a Gonzaguinha, que é um percurso plano, terminei, acho que foi 47 minutos e 59 segundos, eu fui 48,01. Certo. E eu conversando com o Rafael, até mesmo com o Fran, eu falei assim, meu sonho é ganhar ainda uma São Silvestre, mas a gente tem que ter pé no chão. Quando você chega no alto rendimento, você sabe onde você pode chegar. Mas assim, você nunca sabe o seu limite. Mas ao mesmo tempo temos que ser realistas. Eu olhei pro Rafael e falei assim, vamos meter as caras, né? Vamos correr até onde nós aguentar, até onde o coração aguentar, e quando não der nós terminamos se arrastando, né?
E lideramos a São Silvestre ali, mais ou menos ali até o 4,5 km, mais ou menos. Depois o grupo de queniano, de alguns brasileiros foram encostando, né? Terminamos a São Silvestre ali, acredito que entre os 30 primeiros colocados, em meio de 30 Foi pela mil pessoas. primeira vez participando de uma prova de elite, é uma colocação Não, fantástica. Parabéns, não, parabéns. Sim. Parabéns. Eu falei pro Rafael, né, esse ano foi 4,5. Agora esse ano, em 2018, vamos tentar dobrar isso daí e quem sabe, consequentemente, não ganhar a competição, né? E o futuro agora, você falou que você vai viajar a Portugal, é isso? Isso, viajo para Lisboa, para fazer a meia de que- Lisboa em outubro. Que prova que você vai disputar lá? Vai ser 21 quilômetros. 21 quilômetros. 21 quilômetros. E tem premiação? Tem Grana premiação. boa? Tem. Quanto? Lá Me paga diz em ouro. quanto? Eu acredito, eu dei uma olhada no É? regulamento, se eu não me engano, paga em torno de, acho que próximo de 20, 30 mil reais, né? Sim. E esses custos de viagem, de estadia, de preparação, tudo isso é abastecido, é bancado pelos teus patrocinadores? Não, Como então o é que feito? acontece? Teve um edifício que caiu, né, lá no Largo do Paissandu. Certo. E teve uma competição que foi lá no centro da cidade. Inclusive, quem me deu um Circuito toque... da Cidadania. Circuito da Cidadania. Certo. E quem me deu um toque a respeito dessa competição aí foi o Fran e a Solange Menzio, que é uma mulher que me ajuda pra caramba aí dentro desse Bacana. esporte, né? É. E me orientou a fazer essa competição. E, coincidentemente, foi uns pessoal da Embaixada Europeia. Acho que teve alguma arrecadação para Certo, tá. dar para os pessoal que ficaram desabrigados lá. E eu ganhei essa competição. E eu não sabia, o primeiro colocado ganhava uma passagem para fazer uma competição na Europa, né? Aí foi escolhida a meia de Lisboa. Então já está tudo pago, questão de translado, alimentação, hotel. Mas muitas das vezes é patrocinador que apoia, até mesmo projeto que faz Com certeza. uma correria para ajudar nós atletas a fazer essas competições. Cauê, é o primeiro atleta que você tem que vai... Pra fora? Pra fora? Não, o Rafa também já foi. O Rafa esse final de semana aí, o Rafa tá fazendo um trabalho muito bacana agora, que ele é guia O do Rafa, CTB. quantos anos ele tem? 24 anos. 24? Já 25, também é 25 atleta anos. profissional? É Também. isso? É? Junto com o André, Junto liderou com o a André. São Silvestre. Que bacana, que bacana. Começaram juntos, na verdade. Cresceram juntos. A história deles é de dois irmãos, né? Não existe rivalidade. Quando um está competindo, o outro está torcendo. Se estão na mesma prova, um está ajudando o outro. Quando sente que um está melhor, fala, ó, vai embora e eu vou segurar um pouquinho. Ou vamos junto, vem aqui, vai doer, mas vamos terminar junto. Assim não existe a rivalidade, né? O Rafa é um atleta de 25 anos hoje, categoria menor, 8 títulos brasileiros, campeão pan-americano escolar. Conseguiu ser o 4º melhor tempo das Américas na época de categoria menor. Né, um atleta que passou também por vários clubes. Hoje ele faz um trabalho de guia dentro do CPB, ele é um atleta que ele é funcionário do CPB como guia. Né? O atleta que ele está guiando agora foi para um Open na França e na Alemanha e foram campeões lá, ganharam medalha de ouro os dois. E, consequentemente, paralelo a isso, o Rafael também é atleta de alto rendimento e faz as competições dele, né? Que bacana. Mas agora a pergunta quem não quer se calar, tá? Presta atenção. Essa rapaziada que vai pra fora traz um presentinho, uma lembrancinha pro pai ou não? Como que é? Eu vou falar o quê? Sabe qual que é o melhor presente que eles trazem? Eu cobro muito isso deles, é o comprometimento. Sempre falo pra eles, o André usou um termo aqui, vai doer, vai doer. Sim. Mas se faltar força nas pernas, Corre o coração, né? corre com o coração. Bacana, Essa é a frase bacana. que tem pintada lá no muro do projeto, lá eu falo pra eles. Ô Tabata, você estava contando a sua história e você chegou lá com 12 anos, né? Num momento difícil da sua vida, periferia, uma vida dura, difícil, né? Com muitas dificuldades, creio eu. Para uma menina de 12 anos na época, né? Quais eram os seus sonhos? Com 12 anos, como eu havia dito, eu não tinha muita visão do mundo, eu não tinha muita visão da vida. Então, eu tinha um sonho de ganhar, eu tinha um sonho de ser a melhor, eu tinha um sonho de transformar a minha vida e a vida da minha família. Então, eu tinha o sonho de ser uma atleta olímpica, de ser a melhor atleta do país. Porém, com o tempo, quando a gente vai crescendo, a gente vai ganhando responsabilidade, aprendendo sobre a vida, a gente vê que é importante vencer na vida não só
ganhar, mas vencer é você saber perder, você saber lidar com as situações. Então, hoje eu tenho o sonho ainda de transformar a vida da minha família, e eu creio que eu venho fazendo isso através do esporte, através do projeto, mas de uma forma diferente. Eu quero me formar, eu quero ser uma boa fisioterapeuta e eu quero transformar a vida da minha família através da minha profissão. E lembrar sempre dos sentimentos de gratidão, que foi o que eu aprendi a ter no projeto. Então, com a minha formação, eu quero retribuir tudo para o projeto, para os idosos, para as criancinhas que vêm. E o engraçado e uma coisa que me deixa muito feliz é que a filha do Felipe, a Eduarda, de 9 anos, ela disse que eu sou ídola dela. Que então, bacana. ela se espelha em mim. Então, eu não quero passar para ela só a visão de foque apenas em ser uma atleta, foque apenas em ganhar, ganhar, ganhar. Não, foque em ser uma pessoa do bem. Foque em transformar a sua vida, a vida da sua família, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, das pessoas que estão ao seu redor, através dos valores que você vai acumular, como a gratidão, o respeito, os conhecimentos que o Fran transmite pra gente. E durante esses 6 anos de projeto, eu sempre ouvi muita coisa do Fran, muitas vezes a frase de o bem que você recebe hoje, passe para mais 2 pessoas e assim, consequentemente, e crie uma onda do bem sem fim. E é isso que eu pretendo fazer. O bem que eu recebi hoje, que eu recebi há 6 anos atrás, eu pretendo passar para as pessoas nos próximos 2 anos, para mais 2, para mais 3, mais 4. E assim ver que o que o Fran construiu há 20 anos atrás vai passar 40 anos e ele ainda vai ser lembrado da forma mais bonita e mais bela possível. Fantástico, Fran. Parabéns. Olha, parabéns. Parabéns, Fran. Olha, eu tô de verdade, né? Eu tô emocionado porque, assim, a palavra que eu tenho mais ouvido ou a sensação que eu tô tendo, isso aqui é mais do que uma família, cara. Isso aqui é um encontro de talvez aí para quem acredite, né? E a gente não está aqui para discutir a religiosidade, mas eu sinto que existe uma espiritualidade ligada, entrelaçada entre vocês que não tem fim. A conexão, né? Que conexão. Eu falo para eles. Eu costumo dizer, eles usam muito os exemplos, né, de superação que eu tive ao longo da minha trajetória, não só como atleta, mas como ser humano, como pessoa. E eles procuram absorver isso, né, mas eu cobro deles, não é a questão de você admirar o que eu já fiz, é principalmente de vocês construírem a história de vocês, né, e que a história de vocês elas sejam lembradas pelo fato dos méritos que vocês adquiriram e que vocês construíram como pessoas, né? Não associem a minha história à história de vocês, porque existe a coisa da individualidade, né? Cada ser ele é único, e eu sempre falo para eles assim, seja melhor do que eu, seja uma pessoa que tenha plena convicção que você veio aqui nesse mundo não apenas para você nascer, crescer, constituir uma família e morrer, né? Seja uma pessoa que veio a este mundo para fazer a diferença na vida das outras pessoas, né? Essa questão da corrente do bem, de você querer multiplicar ações, de você querer fazer com que as pessoas se tornem cada vez melhores, é uma obrigação que eu trago dentro de mim. E muitas vezes eu te falo isso de coração e peito aberto e me emociono quando eu começo a ouvir o relato deles que estão muito próximos e que convivem comigo e que muitas vezes fazem o papel dos meus psicólogos, dos meus amigos, das pessoas que procuram dividir comigo não só as conquistas, mas os sofrimentos também, de que a gente paga um preço muito alto por escolher o caminho do bem. Porque numa sociedade individualista onde o certo virou errado e o errado virou certo, muitas vezes a inversão de valores ela é predominante. Ela é predominante não só dentro das nossas casas, dentro do convívio das pessoas que estão à nossa volta, mas dentro de uma sociedade que muitas vezes está muito mais preocupada em mudar o seu próprio conceito sobre o que é certo ou o que é errado, do que em oferecer para as pessoas aquilo que elas têm de melhor, né? E eu questiono muito hoje o que é o melhor, né? O que é bom, o que é fator primordial para que você se torne uma pessoa com valores, né? E independente dos valores que você vem assimilando, você procure olhar para frente e dizer, eu sou uma pessoa melhor e eu tenho a obrigação de fazer as pessoas melhores ainda mais, né? Quando eu fui para uma competição, né, e as pessoas falaram assim, pô, mas
tá sem treinar, vai para uma prova de 120 quilômetros, e eu brinquei, né? Soltei uma frase lá assim, mas se me faltar força nas pernas, eu vou correr com o coração, né? Porque é justamente assim isso vai. que eu faço, né? Eu coloco o meu coração à frente de qualquer obstáculo que eu venha a ter durante a minha trajetória, seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela familiar, ou seja ela de projeto, né? Eu coloco sempre o meu coração à frente de tudo, é isso que eles têm feito, o que eles procuram aprender, né? Felipe, você falou que você também foi um atleta ou ainda continua sendo, mas embora amador, né? É um atleta Sim, ainda, né? Sim. Não seguiu ainda, ou pelo menos não deu tempo, talvez, aí, por uma série de coisas, uma série de questões na sua vida, não conseguiu ser um atleta profissional. Faltou um projeto desse na sua vida, quando você iniciou aí essa vontade também de querer ser um atleta? Sim, não. Eu, quando jovem, igual o André disse, né? O primeiro esporte que está na nossa frente é o futebol. É o futebol. Isso a gente vai levando, tem a dificuldade, a precisão de um trabalho, então muitas das vezes a gente não tem a oportunidade que um teve, o outro Sim. teve, ou que teve não pôde agarrar a oportunidade. E eu toquei minha vida, comecei a trabalhar novo, eu conheci a minha esposa hoje novo, a gente ingressou num ramo de atividade, tivemos os 2 filhos e eu cheguei a uma certa parte da minha vida no qual o esporte me ajudou muito, que foi no caso da corrida, né? Tá. A corrida, ela trouxe uma outra visão para mim, no qual melhorou a questão minha particular, primeiramente, Sim. em segunda parte dos meus pais, da minha família, os meus filhos, e hoje eu consigo mostrar para ele que o esporte é muitas das vezes o caminho para uma melhor condição de vida ou uma vida melhor, entendeu? O Fran, ele tocou num assunto que eu acho que é muito importante. Eu particularmente não tenho filhos, mas tenho 3 irmãs e vários sobrinhos, e eu sei que nesse país que o Fran estava dizendo, que muitas pessoas perderam a noção do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro e do que é falso. Sim. Como é que você coloca isso para os teus filhos no dia a dia? Assim, a gente procura passar para eles sempre o lado positivo, o lado bom, mas não esquecendo de mostrar que isso ou aquilo é errado, ou esse caminho não vai dar certo, ou aquele é melhor eu seguir esse ou seguir aquele. A gente procura, por um pouco de experiência de vida, tentar passar para eles o melhor, para eles poderem seguir ou igual nós, ou melhor, a intenção melhor que nós, né? Ô, Tabata, eu ia continuar o assunto com você, mas aí você arrebentou os corações dos marmanjos aqui, todo mundo quase chorou. Eu chorei. E aí todo mundo se emocionou e na verdade, eu acho que isso é a prova realmente que tem, a força que tem uma mulher. Todas as mulheres, na verdade. Mas eu queria voltar ao assunto em relação a você, para você destacar quais são as competições que você já competiu, quais são os seus projetos daqui para frente. Eu sou federada, né? A Sim. partir dos meus 14 anos eu fui federada pelo clube que agora é IEMA São Bernardo. Eu já participei de campeonatos brasileiros, campeonatos estaduais, eu já corri em provas de montanha, que particularmente Prova de montanha. A minha preferência. Tem que ter um coração forte mesmo, né? Já fui 3 vezes rainha da montanha. Mas o rainha da montanha, por quê? Como que funciona? Campeã das provas. provas. E quantos quilômetros de montanha? Já corri 7, já corri 3, Subir numa montanha? Meu Deus do céu. Os ultras aqui conhecem bem. Nós tivemos, né, a oportunidade de um pódio de uma corrida. A minha filha, você foi primeira colocada numa prova, num circuito de 3 quilômetros, né, rústico. E minha filha foi, se eu não me engano, quarta colocada. A gente tem isso daí como emocionou marmanjos e companhias, né? até ela mesmo na hora de E a organização, principalmente. Né? Eu imagino. A gente está encerrando o programa, falta um pouquinho tempo, mas eu queria fazer rapidamente uma pergunta e uma resposta. Quantas crianças já passaram pelo projeto?
Treinamento hoje é em torno de 30 a 40 crianças treinando. Sim. Ao longo de 20 anos, eu acredito que muita gente. Mais de 500 pessoas? Mais de 500? A gente organiza uma corrida em abril, E aí que só em abril tem 500 crianças Só, na pista do certo. projeto. Só lá correndo, né? Fora os outros eventos que a gente realiza ao decorrer do ano. Porque a gente tem Natal, o Dia das Crianças, o aniversário do projeto, as corridas que a gente faz em paralelo, né, as pessoas que se envolvem direta e indiretamente com o projeto. Só tem corrida? Não, nós temos o grupo da terceira idade, a gente tem uma casa que nós mantemos, né, onde essa casa a gente tem uma academia completa com aparelhos, onde os atletas fazem a parte do reforço escolar, tem uma professora de artesanato, tem uma psicóloga que a Bruna casou agora, né, então ela está período de lua de mel, mas ela faz um trabalho a cada 15 dias com o pessoal, a gente tem sala de audiovisual, a gente tem um laboratório de informática com internet, né, para a comunidade estar utilizando sempre que precisar. Quem quiser procurar Caminho mais fácil. www.aeccaue.com.br. Telefone para contato? 2944-2566. 011? 2944-2566. Doações são bem-vindas? Como é que funciona isso? Doações, patrocínio para os atletas, Ótimo. né? Eu falo sempre para eles, tem que pedir patrocínio. Sim. Né? Os atletas, eles não vivem só de inscrições de provas, como muitas vezes acontece. Eles precisam de suplementação, eles precisam de tênis, eles precisam custear a viagem, eles precisam pagar inscrições de provas, eles precisam de material adequado, né? E eles precisam estar entre os melhores para continuarem sendo melhores ou se tornarem melhores ainda, né? Não sei se eu posso citar um exemplo aqui muito rapidamente. Eu vi uma matéria outro dia, né, no Discovery sobre um campeonato universitário que acontece na África, né? 4 anos antes estava lá o Blade correndo, que é o sucessor do Usain Bolt, né? O Bolt na arquibancada assistindo um campeonato universitário com 60 mil pessoas. Sim. A gente faz o nosso campeonato escolar aqui, não consegue reunir 200 atletas, entre atletas, professores, treinadores e público, né? Então, como que a gente quer competir com a elite do atletismo mundial se a gente não consegue sequer oferecer para as nossas crianças a possibilidade de disputar um campeonato, né, com pelo menos torcida e calor humano, né, para fazer com que elas corram cada vez mais velozes. Quem dirá conseguir patrocínio para essas crianças. Gostaria de ter mais 50 horas para a gente colocar para frente esse papo gostoso. Amados, amada, sintam-se abraçados, porque hoje eu me senti abraçados por vocês. Parabéns e sucesso a todos vocês. Obrigado. Família seja abençoada aí, que vocês continuem essa peregrinação e essa questão de amor aí, que realmente se expanda entre todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, pela presença, tá bom? Te agradeço. O programa Nossa Entidade vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua importante audiência. Continue com a programação da TV Alesp e até a próxima.